Olá, vamos continuar princípios do treinamento esportivo, aplicar no nosso caso aqui, princípios do treinamento aplicados especificamente ao treinamento de força. E essa é a última, especificamente para os princípios, essa é a última aula. Depois eu vou fazer um vídeo tem a ver com as coisas que eu estou falando aqui, mas é um extra, né? Não vou colocar, não está exatamente como princípio. Então vamos lá. Princípio da variedade. O princípio da variedade é um desses que às vezes entra no mundo do questionável, né? Se de fato é um princípio. Eu particularmente tenho defendido que sim, no treinamento de força, eu tenho defendido que sim, principalmente, não sei se é principalmente, mas a gente tem visto nos últimos anos um punhado de coisa mostrando que para o ganho de massa muscular a variedade é interessante, para a força também. Então, para o treinamento de força, me parece que isso seja sim um conceito que vem sendo fundamentado cientificamente, estaria dentro de um princípio científico. Mas vamos ver, vou defender isso aqui agora nessa aula. A importância da variedade. Entre os diferentes exercícios, mesmo sendo para a mesma musculatura, sempre existem fibras ou unidades motoras. Não é o mesmo conceito, só porque unidade motora, para eu chamar novas fibras, eu tenho que chamar novas unidades motoras. Então sempre existem unidades motoras não estimuladas, pouco estimuladas ou mais estimuladas. Então, mesmo exercícios que buscam atender o mesmo objetivo, que tem uma mecânica similar, agachamento, leg press, por exemplo, que tem uma mecânica similar, não vão ser exatamente a mesma coisa para as unidades motoras, mesmo perfil comportamental. E a variação de exercício depende. Se você faz exercício com máquina de força, uma coisa, com peso livre é outra coisa, com elástico é outra coisa, com cabos, né, tipo polia, outra coisa, porque cada momento angular, os torques resistivos já não são iguais. Então esses exercícios já não são, e aí são exercícios para a mesma musculatura e são diferentes, né? Mas eu tô chamando a atenção também para mesmo exercícios que tenham mecânica similar. Além da variabilidade de exercício, que, claro, esses exemplos que eu dei são muito claros, porque quando eu faço esses exercícios, eu trabalho aqueles músculos, mas não do mesmo jeito, porque os torques são diferentes. Pode-se variar também, então além da variabilidade do exercício, a gente também pode falar em variabilidade da carga, da ação muscular, concêntrica, excêntrica, isométrica, por exemplo, da ordem dos exercícios, entre outras variações. Um exemplo aqui em relação à carga. O padrão de recrutamento de unidade motora não é igual para baixa e alta carga no sentido de peso aqui, né, de resistência. Não é igual para baixa e alta resistência. Em movimento com carga baixa, o vasto intermédio é proporcionalmente mais recrutado que os demais extensores do joelho, do que quando você trabalha com a carga maior. Então, a carga também é um componente que, se você variar, vai impactar na musculatura ou naquilo que chamaria das unidades motoras, de novas unidades motoras, outras unidades motoras serem recrutadas. O artigo que eu estou citando aqui é este, para quem tiver interesse. Eu já citei também antes em outras videoaulas. A variabilidade, ela tem produzido diferenças na arquitetura muscular. Então, quando eu faço variações, eu produzo diferença na arquitetura muscular. Quando eu chamo de arquitetura muscular, eu estou falando principalmente, deixa eu ver se tem algum título aqui só para facilitar para vocês. Não está aparecendo. Mas eu falo principalmente
do comprimento muscular, que pode, o músculo pode ficar mais nas extremidades, aumentar ou pode encurtar, eu posso ter um ganho mais na periferia ou não, né? A gente costuma falar mais em paralelo ou em série, né? Mais em série seria na periferia, em paralelo mais no transversal. E falo aqui também sobre o ângulo de penação. O ângulo de penação também tem a ver com a arquitetura muscular. Então aqui eu cito 2 artigos que tratam disso, né, disso especificamente, caso vocês tenham interesse. Eu, infelizmente, porque nós temos uma carga horária que me limita, eu tenho que trabalhar dentro de uma carga horária que eu tenho que fazer uma matemática meio louca, porque a gente tem as aulas síncronas e essas que são em videoaulas, somando tudo não vai poder passar de 60 horas, então eu tenho que me policiar aqui. Infelizmente não dá para discutir cada artigo, mas deixo aqui caso vocês tenham interesse. Outra coisa que a gente tem percebido, e na literatura inglesa eles chamam de hipertrofia não homogênea, a variabilidade tem produzido o que a gente que tem se chamado de hipertrofia não homogênea. Ou seja, a hipertrofia ela não é igual para cada região, nas diferentes regiões anatômicas. Às vezes ela pode ser uma hipertrofia um pouco maior na região proximal, às vezes um pouco maior na região medial, às vezes um pouco maior na região distal, dependendo do exercício que você está fazendo, da característica do exercício que você está fazendo, né? Dependendo da ação muscular, por exemplo, também se é excêntrico, você parece ter mais ganho na periferia, na extremidade, do que concêntrico. E aí eu cito alguns artigos sobre o assunto interessantes, tá? Depois, caso vocês tenham interesse. E além desses que eu citei ali, também sobre hipertrofia não homogênea, esses outros aqui. Aqui só para dar um exemplo de variedade, mas eu coloquei esse artigo aqui não só por isso, mas porque também para dizer que, claro, não há, como quase tudo em ciência, não há consenso. Há estudos também que não têm mostrado essa hipertrofia não homogênea, apesar de exercícios que são para a mesma musculatura, mas que são diferentes, como é o caso desse estudo aqui, que foi feito inclusive por brasileiros. Eu vou citar o artigo aqui na frente daqui a pouquinho. Então esses dois exercícios aqui, eles são diferentes. Embora ele está usando a mesma estrutura aqui para apoiar o braço, mas aqui ele está usando o cabo, cuja linha de ação da resistência é diferente do peso livre. Então veja que para o mesmo momento eu vou ter uma linha de ação da resistência diferente e vou ter um braço, que aqui não ficou mal posicionado no meu caso, mas um braço de força diferente. Eu vou ver se eu não esqueço de deixar aqui em cima um card da aula que eu tenho sobre aspectos biomecânicos relacionados à musculação, e lá eu falo basicamente disso, né, para não ficar repetindo. Então, apesar eles compararam esses dois exercícios e não houve diferença para hipertrofia, o ganho de força foi maior para a barra apenas em um momento angular, em um ponto angular. Mas eles relatam também que fizeram medida só em um ponto anatômico do bíceps, então não fizeram em vários pontos, e que houve também outros exercícios que exigiam do bíceps. Então eles reconhecem aqui algumas limitações que podem ter afetado o resultado. Esse que é o artigo que está ali atrás, que eu falei, de brasileiros. E esse artigo aqui também, bem legal esse artigo. Quando eu tinha mais tempo eu discuti ele com mais calma, mas que eles também viram que a manipulação de um punhado de variáveis comuns ao treinamento de força promoveu uma hipertrofia que foi similar, ou seja, essa variedade não mudou. Então é mais um artigo que não bate com a ideia lá que eu estou chamando a atenção, ou seja,
que a gente ainda tem essas dissonâncias, nem todo trabalho tem mostrado exatamente. Então esse trabalho do grupo de São Paulo, eles também não viram diferença. E o que eles fizeram, esse aqui foram os grupos que eles fizeram, olha como que eles variaram. Eles variaram, às vezes, a intensidade, trabalhando aqui numa menor intensidade. Às vezes variava o número de séries, então aqui, por exemplo, foi um, aqui foi outro. Às vezes o tipo de ação, então cada grupo teve... eles trabalharam com volume de treino similar, tá? Eles equilibram isso, mas variando outras coisas. Então, variando também o intervalo de recuperação, e tentam sempre que possível. Então, por exemplo, quando eles querem mudar o número de séries, quando eles tentam sempre que possível nos outros grupos manter o número de séries parecido, que é o que a ciência tem que fazer, né? Mas nem sempre é possível, porque para manter o volume, às vezes, tinha que fazer alterações, como a gente está vendo aqui. Mas fizeram um punhado de variações e o resultado, resumindo muito, eles não encontraram diferença em hipertrofia, apesar dessas variações. Mas eles encontraram uma coisa muito interessante, que eu cito aqui, eu acho que eu já citei em outro momento, e devo citar mais à frente outra vez. A variabilidade entre indivíduos em relação à síntese de proteína e a área de seção transversa foi aproximadamente 40 vezes maior que a variabilidade intra-indivíduos. Então, o que eles mostram nesse trabalho deles é que essa capacidade nossa intrínseca de responder ao treinamento parece muito mais importante do que do que as variações, os vários tipos de treinamento que a gente faz. O componente intrínseco, o componente biológico na resposta hipertrófica é muito importante, e eles conseguem chegar a essa conclusão aqui porque eles treinavam um grupo. Uma perna treinava de um jeito, a outra perna do mesmo sujeito treinava de outro jeito. Então eles conseguiram identificar que a variabilidade no mesmo indivíduo, comparando as duas pernas, é pequena. Mas quando eu comparo os indivíduos uns com os outros, a variedade é muito grande. Então a resposta biológica é um componente muito claro que afeta muito e explica muito por que às vezes você faz um treino todo certinho, aparentemente seguindo tudo que tem que seguir, e a pessoa cumpre tudo corretamente, não só o treino, mas o pós-treino, né, faz uma recuperação adequada, e essa pessoa às vezes não tem grandes ganhos de massa muscular, e você às vezes treina do mesmo jeito que eu digo é com a mesma lógica para uma outra pessoa, e a outra pessoa tem grande ganho de massa muscular. E um componente que pode explicar é isso, o componente intra-individual, características próprias, intrínsecas, que a gente não consegue mudar. O que a gente consegue é tentar fazer uma leitura o mais refinada possível para tentar ajustar o melhor possível o treino para essa pessoa. Mas isso acontece, já vi acontecer muito, e aí às vezes você passa um bom tempo tentando entender o que está acontecendo, e o que está acontecendo é que há um componente biológico, genético. Quando eu digo isso, estou falando também do fisiológico inteiro, que afeta como essa pessoa vai responder ao treinamento. Mas só para não ficar só citando um artigo ou outro, vou destacar pelo menos um desses artigos, né, porque já não dá para discutir todos, mas pelo menos vou destacar um, e eu escolhi um, não foi escolha por importância, mas foi mais pela temática. Esse artigo é bem legal, ele é recente, eu esqueci de colocar o ano aqui, mas se eu não me engano é desse ano, eu estou em 2020, eu não sei se eu já falei a data, 21/10/2020 eu estou gravando esse vídeo. Eu acho que é desse ano, se não for do ano anterior. Também feito por um grupo de brasileiros.
E havia uma revisão anterior e há uma discussão anterior eu sei que há isso aqui no Brasil, porque de vez em quando chegam essas perguntas para mim na instituição, de que há esse debate sobre tal coisa. E sei também que há um ou outro artigo publicado em que há uma defesa de que se você treinar fizer só o trabalho multiarticular, já é suficiente para a hipertrofia dos músculos auxiliares, que você não precisaria treinar os músculos auxiliares, só treinando de forma multiarticular. Então houve uma revisão em 2016, mas que só incluiu 3 estudos, então uma revisão que ainda não tinha um número de estudo razoável. Então a gente precisa um pouco mais de elemento, de mais trabalho para a gente tirar essa dúvida. E aí surgiu esse artigo aqui que trouxe alguns resultados bem interessantes para a gente. Tá? Então, por hora, a gente tem um número de estudo ainda é pequeno, e é divergente. Nós temos trabalhos que dizem que só o multiarticular é suficiente, mas tem uma série de problemas. Esses artigos que eu conheço são de curta duração, são às vezes feitos com iniciantes, que responde muito fácil, né? Quase qualquer coisa funciona. Às vezes usando técnica de medida pobre, ou pelo menos não a ideal, não a mais rica. Então tem alguns problemas nesses estudos. Então tem coisa... Bom, aí eu vou aproveitar umas imagens que está num canal do YouTube. O artigo é esse, tá? Eu tenho o artigo, obviamente, que eu li com calma, mas esse canal aqui, que é um canal pro ano que eu estou, ele é bem novo e ele faz umas ilustrações bem interessantes. E eu vou pegar as ilustrações dele. Ele está em inglês, mas talvez seja possível colocar legenda lá, né, caso você queira acompanhar. Ele faz umas coisas legaisinhas. Não que eu concorde com tudo, aliás, eu já fiz alguns debates lá com o criador sobre algumas coisas que ele publicou. Mas de qualquer forma ele faz umas coisas legais. Por exemplo, né, umas imagens e uma didática bem legal. Por exemplo, o que ele está colocando aqui, ele vai falar exatamente do mesmo estudo, só que ele botou uma arte que eu não sei fazer. A arte dele é muito melhor, por isso que eu estou usando. E onde você vê o QR Code aqui é para acessar o canal dele e não o meu. Então, esse artigo trabalhou com 4 grupos que eram já pessoas fisicamente ativas e foram divididos da seguinte forma. Um grupo fez um treino multiarticular, que é o supino. O outro grupo fez um treinamento monoarticular, que é esse exercício aqui para o tríceps. O outro grupo fez multiarticular, supino, e também o monoarticular, o tríceps. Fez os dois. Nessa ordem. Multi e depois mono. E o quarto grupo inverteu. Fez primeiro o monoarticular e depois o multiarticular. Então, o monoarticular, depois o multiarticular. Então, esses são os grupos. Vamos ver o que aconteceu. O treinamento foi 2 vezes por semana, por 10 semanas, treinando a 80% de um RM até a falha. Começou com 3 séries, mas chegou até 5 séries nas últimas semanas. Intervalo de 3 minutos entre as séries. E houve o uso da ressonância magnética para medir a musculatura do peitoral e do tríceps. E uma coisa importante, no tríceps eles mediram também as cabeças, as 3 cabeças do tríceps. E aí vamos para os resultados. Então aqui ele tem mudanças na massa muscular do peitoral em percentual. Então vamos ver o que aconteceu de hipertrofia. O grupo que fez o supino ganhou um percentual na média aqui perto aí de 8%, na média, né? Porque a gente está vendo aqui um desvio. Então ganhou para a musculatura peitoral, como já se esperava.
O grupo que só treinou o tríceps não ganhou nada para o peitoral, também já era esperado, já que o tríceps você não treina, aquele exercício em particular não treina o peitoral. O grupo que fez supino e o tríceps também teve um ganho parecido com este primeiro aqui. O que mostra que fazer o tríceps depois, no mínimo, não atrapalha o ganho dessa musculatura. O que fez primeiro o tríceps e depois o supino, também houve ganho, e estatisticamente não houve diferença, mas na média, né, percentualmente, há um valor que foi menor. Aí tem uma série de... Estatisticamente eu não posso dizer que foi menor, mas como o estudo também é curto, pode ser que no longo prazo isso aqui, se o N fosse maior, enfim, mas a diferença percentual é grande, mas por causa da variação, estatisticamente não deu diferença. Mas há uma inclinação, pelo menos uma tendência talvez, do monoarticular atrapalhar um pouco o ganho do peitoral, porque o volume, como a gente vai ver aqui, olha que isso aqui é o volume de treino. Se você trabalha o tríceps primeiro, olha o que aconteceu com o volume. Ele é bem menor do que se você fizer só o supino. Se você só fizer o supino, você vai ter um volume maior, porque se você fizer o tríceps primeiro, você pré-fadiga o tríceps, quando você vai fazer o supino, você não consegue fazer o mesmo volume que aqui. Então, inclusive na literatura, classicamente se fala que o ideal é você não treinar primeiro o monoarticular, porque se você treina o monoarticular, igual neste caso, se você treina o tríceps, depois o multiarticular não consegue, o peitoral, por exemplo, não vai conseguir trabalhar da forma ideal, porque você vai fadigar antes por causa do tríceps. Então isso já é dito principalmente para força há bastante tempo. E isso já é conhecido. Há outros estudos que mostram isso. Se você treina primeiro, se você faz primeiro o monoarticular, o multiarticular depois você vai fazer um volume menor, porque você vai fadigar por causa dessa musculatura aqui. Mas quando você seguiu essa ordem aqui, não teve problema, porque aí você faz um multiarticular primeiro. Tá? Esse aqui foi o volume no supino. Aqui já é o volume para o tríceps, mas daqui a pouco eu falo dele. E aqui o que aconteceu percentualmente. Bom, aí continuando. Aqui agora a área muscular do tríceps. Vamos ver o que aconteceu. Quem treinou o tríceps, ou melhor, quem fez só o supino também teve ganho do tríceps, porque para fazer o supino a musculatura do tríceps também exigida e houve um ganho de hipertrofia, percentualmente isso aqui. Agora, o grupo que treinou só o tríceps, percentualmente o valor foi maior, embora estatisticamente não tenha dado diferença, mas o valor foi maior, sugerindo que o treino isolado para o tríceps possa ser melhor. Estou colocando no âmbito da probabilidade porque estatisticamente não houve diferença aqui. O grupo que fez multiarticular e depois o tríceps também não teve problema em relação ao ganho de hipertrofia, ou seja, não atrapalhou treinar peitoral primeiro e depois o tríceps, não atrapalhou ter ganho de massa muscular para o tríceps. Também já era, eu particularmente acho que já era esperado, porque quando você faz o supino, você já está treinando o tríceps um pouco, é um exercício principalmente para o peitoral, mas você já vai treinar alguma coisa para o tríceps, depois você vem com treino para o tríceps e vai levá-lo até a fadiga, né? A gente até vê que o volume dele é só um pouquinho menor do que aqui, não perde tanto, mas ele vai até a fadiga. E o outro grupo também não teve problema, treinou primeiro o tríceps e fazer o multiarticular depois não atrapalhou o ganho de hipertrofia, percentualmente. A principal diferença, sem ser estatística, mas de numérica, é em relação a isso aqui. Isso aqui é pro volume de trabalho do tríceps, né? Quem fez o
O supino, obviamente, não fez o exercício monoarticular, então não aparece nada aqui. Mas quem teve o maior volume fazendo o exercício de tríceps? Foi exatamente quem fez só o tríceps. Quem fez o multiarticular e depois o tríceps, o volume também caiu. Então, se você treina o supino primeiro, depois o seu volume cai. Eu citei aqui em cima, mas aqui em cima era para o supino, né? Aqui para a extensão do cotovelo, a queda já foi grande. Mas para a hipertrofia, a gente sabe que a questão não tem muito a ver com volume, mas sim levar a musculatura até a fadiga ou próximo da fadiga. Então, isso é mais importante do que o volume em si, do que o número de repetições que você vai fazer. E aqui, fazendo o supino, o tríceps primeiro, não teve problema para o volume. Bom, agora vamos para o resultado que é o mais interessante, a meu ver. Aqui, quando eles mediram a cabeça lateral, longa e média. Então, a cabeça lateral, veja que o grupo que treinou, todos que têm supino, supino, supino e supino, tiveram um bom ganho de hipertrofia para a cabeça lateral do tríceps. E o grupo que fez o exercício de tríceps específico, não teve esse exercício específico, não teve um bom ganho para a cabeça lateral. Foi muito pequena. Então, o supino foi melhor para o ganho de massa muscular, de hipertrofia da cabeça lateral, do que o próprio exercício que é específico para tríceps. Então, o supino foi melhor para o tríceps, para a cabeça lateral, do que o próprio exercício para tríceps. Lembrando que nós temos muito exercício para tríceps, e esse é só um deles. E vamos ver a cabeça longa. A cabeça longa, por outro lado, o supino não gerou grandes coisas. Então, o supino não contribui muito para a hipertrofia da cabeça longa. Já esse exercício contribui para a hipertrofia da cabeça longa. Isso aqui a gente sabe que esse exercício, como ele começa com a musculatura com a cabeça longa pré-alongada, ele todo exercício que faz isso, que começa com uma flexão do ombro e com isso a cabeça longa do tríceps, ela vai iniciar pré-alongada, são exercícios que a gente a longo prazo já recomenda para a cabeça longa do tríceps. E foi o que aconteceu de fato. Esse exercício foi bom para a cabeça longa do tríceps, batendo com aquilo que classicamente já se fala em musculação, de todo exercício para o tríceps que você começa com o ombro flexionado, alongando a cabeça longa do tríceps, ele vai ser mais solicitado e vai ganhar mais massa muscular, pelo menos era a crença, e o trabalho mostra isso. Lá nesse canal ele até faz uma ilustração para representar isso, que ele tenta achar uma explicação para esse fenômeno. Por que aqui o exercício não causou ganho na cabeça lateral e aqui ele causou? E a explicação que ele vai buscar é essa que a gente já tem classicamente, de que aqui nesse exercício a cabeça longa trabalha mais alongado, ao invés de que o músculo está mais longo. Então ela é melhor para a cabeça longa. E também ele faz a pergunta em relação ao supino. Por que o supino não causou uma boa hipertrofia para a cabeça longa? Porque no caso do supino, esse músculo, a cabeça longa, não vai trabalhar tão alongado assim. Vai trabalhar mais curto, então ele não seria tão interessante para a cabeça longa. Já a cabeça média, apesar de alguns números diferentes aqui, não houve diferença estatística, embora há uma inclinação em favor do trabalho de onde tem tríceps envolvido. Então, o resumo da ópera aqui é que o multiarticular e o monoarticular podem oferecer respostas hipertróficas, podem produzir uma hipertrofia no caso do tríceps de forma diferente nas cabeças desses músculos. E que a conclusão que se chega aqui que juntar as duas coisas pode ser mais interessante do que fazer só um deles, já que se você fizesse só o supino, a sua cabeça longa do tríceps seria pouco trabalhada. Por outro lado, se você fizer só esse exercício, embora no caso do tríceps dá para a gente achar outros exercícios
que valoriza a cabeça lateral. Mas se você ficasse só nesse exercício, você não conseguiria ter uma boa hipertrofia para o vasto lateral. Então, o estudo fortalece a ideia da variedade e de que talvez ficar só no multiarticular você pode ter um ganho hipertrófico subótimo. Esse é o recado desse artigo, que eu esqueci o ano, mas que eu acho que é de 2020. Eu acho que é desse ano. Os resultados para a força, eles não encontraram grandes diferenças, né? Estatisticamente, o grupo deles é pequeno, né? E por isso a gente vê um desvio padrão muito grande. Mas a gente vê que há uma tendência, né? Para o supino, quem fez o supino tende a ganhar mais do que quem fez só tríceps, né? Quem treinou só tríceps, a tendência não é ganhar muita coisa no supino. Já para cá a gente já não consegue uma interpretação. Aqui foi para um RM no supino, aqui um RM na extensão do cotovelo. E para força, fazer só o supino, considerando esse trabalho aqui, que teve um grupo com um N. Quando eu falo um N pequeno, é um N do ponto de vista matemático, né? Mas a gente sabe que fazer ciência com o número que eles fizeram não é tão simples assim, mas matematicamente, estatisticamente falando, é um N pequeno. Mas a gente sabe que quem trabalha com ciência sabe que eles trabalharam na casa de pouco mais, perto de 10 pessoas por grupo. Não é uma tarefa fácil de você conseguir manter um trabalho científico por várias semanas sem perder esse grupo. É bem complicado, mas infelizmente estatisticamente acaba dando essas coisas aqui. Pelo menos para isso que nós estamos trabalhando aqui, né? Força. Tem coisas que a variação é um pouco menor. Então, para força, até que, considerando o trabalho aqui, menos mal. Mas para hipertrofia, a gente tem uma característica um pouco mais clara de que vale a pena você juntar as duas coisas. Então, resumidamente, resumindo a aula inteira, vários trabalhos têm encontrado hipertrofia heterogênea ou não homogênea, ou seja, que varia entre regiões anatômicas ou entre músculos, né, ou como a gente viu aqui atrás, entre cabeças, por exemplo, grupos de tarefa, e modificações na arquitetura muscular, principalmente comprimento muscular e penação. A gente tem visto alguns trabalhos em que o exercício excêntrico aumenta a hipertrofia mais no comprimento e com isso diminui o ângulo de penação, por exemplo. E essas coisas sendo dependente principalmente do tipo de exercício e da ação muscular escolhida. A força é majoritariamente dependente da especificidade. Isso é uma coisa que a gente tem muito claro, né? A força ela é muito mais dependente da especificidade. Ou seja, ali atrás a gente não viu isso de uma forma tão clara assim, porque, como eu disse, o N é relativamente pequeno. Mas, se você treina supino, você vai ganhar mais força no supino. Se você treinar um exercício qualquer para extensão do cotovelo ou flexão, você vai ganhar mais força naquele exercício. Tá? Se você fizer agachamento, você vai ganhar mais força no agachamento do que no leg press. Se você fizer leg press, vai ganhar mais força no leg press do que no agachamento. A força ela tem um componente de especificidade que é muito mais claro, embora ciência quase nada é consenso. Hora ou outra você encontra alguns artigos que não viram isso, mas de modo geral é assim. Então, sobre os princípios do treinamento, a gente vai terminar aqui. A próxima aula, que eu vou manter na sequência, mas ela vai ser um extra e que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, é só para dar uma contribuição nesse sentido. Deixa aqui o livro, quem tiver interesse pode achar lá no meu site, que está aqui o QR Code para acessá-lo caso queira. Aqui o QR Code para acessar o nosso blog, mas também pode digitar desse jeito aqui. E aqui, no dia que eu estou gravando, as duas últimas postagens foram essas. Vou ter alguns vídeos na plataforma do YouTube mostrando os mesmos desenhos aqui, porque eu gravo vários vídeos às vezes no mesmo dia. Então, eu vou gravar a próxima aula, por exemplo, a aula depois dessa, daqui a pouquinho. Até a próxima aula.